A paz do Senhor, mais um devocional, Maná da Manhã com Puri, para a glória de Deus. E estamos aqui, mais um dia muito feliz, fazendo a obra do Senhor, trazendo essa palavra, essas boas novas, que alegram tanto o nosso coração. E antes de tudo, não vamos esquecer de nos cuidar, de suplementar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso templo. Então, pega esse tempinho, pega a tua água, pega os teus suplementos e cuida de ti. Cuida primeiramente desse bem tão precioso que é a tua vida, para que depois de você, através de você, outras pessoas sejam tocadas, sejam cuidadas. Então, primeiramente, cuidamos de nós, o tempo do Espírito Santo, e depois, através de nós, o Senhor fará muitas coisas. Vou dar esse tempo para que você venha se suplementar juntamente com o Puri. E a palavra de hoje está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Como vocês sabem, estamos no segundo capítulo do livro Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. E esse livro trago para a gente uma visão muito diferente do que é o secreto com Deus, do que é aquela solidão com Deus, do que é aquele tratar de Deus para com as nossas vidas. Então, antes dele vir essa palavra falar com vocês, ela fala conosco também, edifica a nossa alma, o nosso espírito, e juntas a gente vem crescendo e entendendo o que o Senhor quer fazer com a gente nesse secreto, nesse profundo. E eu quero ler com vocês, compartilhar essa passagem que diz assim, Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Esse versículo parece ser muito clichê, Quando a gente fala para alguém, aquele que confia no Senhor voa como águia, renova suas forças, mas só quem entende é quem passa por esse processo de que é necessário parar para descansar, para confiar no Senhor, para que as nossas forças verdadeiramente sejam renovadas. Então ele diz aqui que quando as nossas forças são renovadas, que é no agir de Deus, principalmente no secreto, principalmente naquela solidão que a gente acha que não tem fim, que a gente acha que o Senhor não está falando conosco, é nesse momento que o Senhor renova as nossas forças e aí a gente sai voando como águia. A gente corre e não perde as nossas forças. E verdadeiramente a gente anda e não se cansa, porque a gente começa a viver verdadeiramente aquilo que a palavra do Senhor fala. E o que era distante e impossível para nós, hoje é realidade. Hoje é algo verdadeiro. Trazendo isso para vocês porque hoje é um dia em que eu estou vivendo isso. Vivendo essa reprodução do Senhor na minha vida. Hoje algo que parecia impossível, o Senhor fez acontecer para dizer, para provar que Ele é Deus. E através do confiar nele, descansar nele, mesmo em meio a qualquer situação, Ele fez acontecer porque Ele é o Deus que faz, é o Deus que desfaz também. E Ele é o Deus que renova as nossas forças. Então, essa palavra, eu já quero começar falando assim para você, como um testemunho também, para que você confie no Senhor verdadeiramente, principalmente no secreto. Esse versículo vem trazer uma ligação muito grande com o tema desse vídeo, desse devocional, porque ele vem nos ensinar que esperar no Senhor também é um tempo de construção, porque é no lugar secreto, no tempo que parece que é de espera, de estagnação, é nesse tempo que Deus está confirmando e te formando para voar mais alto, para subir de um patamar para o outro. Nesse momento eu quero te falar que a autoridade do Senhor para com a tua vida, para com a minha vida, ela se forma na espera, porque muitas das vezes a gente pensa que esperar no Senhor ou esperar alguma coisa que a gente vai fazer na sua vida é um desperdício de tempo, porque a gente está sempre correndo e quer que tudo seja muito rápido e as coisas não são assim. Enquanto a gente começa a esperar no Senhor, Ele está formando várias coisas dentro da gente. E muitas das vezes a gente quer estar saindo correndo. Da mesma forma que a gente corre na nossa vida, a gente quer correr no tempo de Deus. E Deus, Ele está criando raízes na gente. Como já foi citado aqui em vários outros devocionais, que essas raízes são para nos sustentar,
para aquilo que Ele vai nos entregar, para aquilo que Ele tem preparado com total perfeição para nós. Então, o silêncio, o secreto, gente, ele não é um castigo, de forma alguma. É uma preparação que o Senhor nos esconde, nos protege, trabalha na nossa vida, não para nos limitar, mas sim para nos fortalecer. Assim como a águia, né? A águia, ela tem o seu tempo em que ela se isola para renovar as suas penas antes de voar de novo. Então, se acontece assim com uma ave, imagina conosco, porque o lugar secreto, mais uma vez, confirma que é o tempo de renovação. E muitas das vezes acontecem as batalhas internas na nossa vida, que elas vêm antes das batalhas externas. Então, quero trazer para vocês aqui a história de Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele, antes de passar por aquilo tudo, ele teve que enfrentar leão e ursos. Então ele teve batalhas, antes de enfrentar Golias, ele teve batalhas ali para ele enfrentar e para ele vencer. E assim é com as nossas vidas também. Porque Jesus, ele nos fortalece no secreto, para que quando a gente chegar naquele momento de exposição, todas nós estejamos verdadeiramente prontas para aquela batalha, para aquela exposição. Então é ali, naquele lugar de secreto, que o Senhor nos prepara. E quando a gente tenta, a gente, com nossas próprias atitudes, a gente tenta se expor ou avançar fora do tempo de Deus, a gente não vai ter forças o suficiente para sustentar o chamado. Então precisamos sim ter um preparo antes para poder fazer aquilo que o Senhor quer. E é por isso que existe o tempo das raízes. As raízes, elas vêm antes dos frutos. Então o esconderijo não é atraso, o esconderijo é proteção. Eu aprendi algo que diz assim: sempre veja o lado bom de tudo. Toda situação, seja ela qual for, ela tem um lado bom. E sempre vai ser algo para te ensinar, algo para te fortalecer. Então pega isso e já anota e já grava isso na sua cabeça. Toda e qualquer circunstância, ela vem para te ensinar alguma coisa. E toda situação ruim, ela tem um lado bom. E esse lado bom vai nos ensinar muitas coisas. E com isso eu quero te alertar, eu quero te dizer que se você sente que está nesse tempo de espera, achando que é um tempo de atraso, se você está nesse tempo de construção no secreto, saiba que Deus está te renovando. Renovando não só você, mas as tuas forças. Seja lá se for no teu casamento, nas tuas finanças, em alguma situação da tua vida, não é sobre o outro. Não é sobre a situação que você está passando, mas sim sobre você, sobre aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida primeiro, para que através de você algo possa acontecer, para que através de você as pessoas vejam quem é Deus, quem é o Senhor, o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor pode mudar, o que o Senhor pode transformar. Então entenda, se há alguém na tua vida, pensa, não é sobre a pessoa, é sobre o caráter que Deus está formando em mim, usando essa pessoa na minha vida. Então eu quero que você venha refletir. Qual é a área da minha vida que eu estou pensando que está atrasada? Qual é a área da minha vida que eu estou pensando que Deus está em silêncio? Você vai parar e vai refletir e vai dizer, não é o silêncio de Deus, é o trabalhar dele na minha vida. Então se isso parece estar estagnado, é porque algo o Senhor está fazendo. Então se posicione, não deixe de confiar no Senhor, não deixe de acreditar nas suas promessas, porque o Deus de milagres, do tempo que foi escrito essa palavra, é o Deus de milagre de hoje, é o Deus que nos dá forças hoje, é o Deus que vai fazer a gente voar como águias, correr sem se cansar, sonhar e acreditar, receber a vitória nas nossas mãos, para que nós possamos dizer que não foi por nós, mas foi porque Ele é Deus, foi porque Ele é o Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Ele é quem nos dá forças quando a gente acha que não tem mais forças. Então, eu quero deixar essa palavra para você nesse dia. Confie no Senhor, entenda o que o Senhor quer trabalhar na sua vida
aonde o Senhor quer te levar para voar bem alto e no tempo dele. Essa palavra falou ao teu coração. Não deixa de parar e orar e agradecer ao Senhor pelo cuidado dele para com a tua vida. Não deixa de profetizar o tempo do Senhor na tua vida. Não deixa de profetizar que as vitórias do Senhor te alcançarão e você correrá sem se cansar e glorificará ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe nesse dia maravilhoso e abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ter as forças renovadas e a fé encorajada. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.